está assistindo a mais uma aula de biogeografia e vamos continuar então, né, com a nossa série aí, né, de assuntos relacionados, né, à contextualização da geografia física, onde, né, nós vamos falar um pouquinho hoje, né, dessa aula aqui sobre a ciência da paisagem. O que significa mesmo a paisagem dentro de um contexto da geografia física e como ela é importante para a biogeografia, beleza? Vamos lá então com a nossa aula. A introdução vai ser a formação do pensamento da paisagem, a ciência da paisagem, as construções epistemológicas e as principais premissas da paisagem dentro de um contexto da geografia, beleza? O que significa a palavra paisagem? O primeiro significado que a gente vai encontrar para a palavra paisagem vem do latim, que significa pagos, né? Pagos no latim deriva de um nome de um significado mais voltado para país, sentido de lugar, um setor territorial. E a palavra, né, paisagem, ela é muito idêntica, né, com outras contextualizações, com outras etimologias, né, que a gente tem dentro do nosso contexto social. Por exemplo, né, a língua latina, ela vai puxar muito, né, a pagos para o espanhol paisagem, né, para o francês paisagem, para o italiano paesaggio, né, e para as línguas, né, anglo-saxônicas como o inglês, o alemão e o holandês, né, o inglês landscape, o alemão Landschaft e o holandês Landschap, tá certo? Então a palavra paisagem ela sempre vai significar alguma coisa relacionado ao sentido de lugar, ao sentido de país, um setor territorial, um espaço, né, geográfico de modo, né, que a gente represente ele dentro de uma contextualização do espaço, certo? O que seria esse espaço? O que seria essa paisagem? A gente vai então introduzindo, tá? Cada vez mais o que significa essa paisagem dentro da geografia. Como ela é representada? Antes, né, de a gente ter a institucionalização, né, a gente ter ali os primeiros pensadores, né, científicos, né, que foram pensar o contexto, o significado da paisagem, a paisagem ela já vivia muito tempo antes nas artes, na literatura. O exemplo que a gente tem aqui, né, é do Themistocles, né, von Erkenbach, tá, que pintou esse maravilhoso quadro, né, que é a vista de Ladenssoren, tá, em Sonnenjord, tá, que é uma representação clássica, né, do que significaria a paisagem. E aqui a gente está vendo claramente, né, uma visão da geografia, né, elementos naturais, elementos que são de origem natural e também, né, os elementos artificializados que foram construídos e movimentados, né. O exemplo aqui, né, nós temos as duas relações, que é a natureza e o homem, né, domando essa natureza. O exemplo, né, a estrada que foi construída, né, entre as montanhas e o rio e as casas construídas. É um belíssimo significado do que seria a paisagem e como ela é muito bem representada, né, em diversos quadros nas artes. Outra forma de representar a paisagem seria na literatura. Quem não leu ainda um livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo ou assistiu, né, às séries clássicas, né, muito bem exibidas, quando a gente ouve Sítio do Pica-Pau Amarelo ou alguma literatura de Shakespeare, né, até mesmo a Bíblia, né, ela mostra claramente a paisagem dentro da literatura, tá? E a gente não pode deixar também de refletir o que o autor quer passar para a gente quando ele vai, né, demonstrar e descrever, né, a paisagem dentro da literatura. Então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma ótima representação, assim como muitos outros livros que não vai dar para citar nessa aula sobre a paisagem. Como então a paisagem ela vai ser introduzida na geografia? A palavra paisagem ela vai ser, né, introduzida na ciência geográfica a partir do século XIX. Tá? Ela é profundamente utilizada na geografia. Em geral, né, ela se refere a um conjunto de formas que caracteriza, né, o setor determinados da superfície terrestre. A geografia, né, ela vai fazer essa dualidade, né, entre heterogeneidade e homogeneidade, tá certo?
A geografia ela é muito heterogênea, né? As pessoas acham que ela é homogênea, né? Mas não, ela vai justamente, né? A palavra paisagem, ela vai justamente dar um significado na geografia de que nada é parado, nada é inerte, nada é único, né? E sim, é a caracterização de várias formas, de vários contextos, né, que a gente coloca dentro da heterogeneidade. Então ela vem com essa dualidade no início do século XIX, mostrando, né, que a superfície terrestre possui um conjunto de formas, tá? De vários setores, de determinadas significações que podem ser interpretadas dentro da ciência geográfica. O primeiro geógrafo, né, a primeira vez que o conceito de paisagem ela é introduzida é pelo alemão Hohenheim, né? Ele que vai colocar pela primeira vez o conceito de paisagem, né, dentro da geografia. Vale salientar que esses textos que eu estou passando para vocês é ainda, né, Biogeografia e Paisagem, do Messias Passos, né, de 1983, um livro sensacional onde ele contou, né, um pouco sobre o que é a construção da geografia física e como a paisagem foi sendo introduzida na geografia. Então permaneço com o livro dele, demonstrando, né, como a paisagem ela evoluiu conceitualmente. Então Hohenheim, ele é da escola alemã, né, de geografia e um dos primeiros, né, a introduzir a palavra Landschaft, né, que é a paisagem no alemão. Ele vai demonstrar, né, exatamente que por este termo a paisagem significa o conjunto de elementos observáveis desde um ponto alto. Isso significa então que você, para observar toda a paisagem, deveria subir em uma montanha, deveria subir em um ponto alto para você observar toda a paisagem, todo o vale, né? Para você identificar e interpretar cada contextualização, cada elemento que está representado na paisagem. Então, Hohenheim é o primeiro que vai introduzir o pensamento, o conceito de paisagem dentro da geografia a partir da escola alemã, tá certo? Logo, estas relações estão intrinsecamente ligadas à natureza, onde a definição de natureza ela é adotada de novo pelo alemão Alexander von Humboldt e é perfeitamente adaptada ao conceito de paisagem integrada. Lembra das aulas de geomorfologia que eu falei que a paisagem ela tem que ser interpretada de forma integrada, onde a natureza que cresce se desenvolve perpetuamente, o que só por uma mudança contínua de forma de movimento interior. Então a natureza ela cresce e se desenvolve perpetuamente por uma mudança contínua, né? E essa mudança contínua ela vem, né, de formas do movimento interior. É claro, né, que esse tipo de relação que o Alexander von Humboldt, a escola alemã, traz para a geografia em relação à paisagem, a gente define isso como sistema holístico. Professor, o que é um sistema holístico? O primeiro cara a introduzir, né, a falar sobre o sistema holístico foi esse carinha aí com um nome muito complicado, que é o J.C.H. Smuts. Foi ele que criou a doutrina denominada de holismo, segundo o qual o universo e também as suas partes constituintes têm tendência a originar unidades que formam todo. Né? Então, holos significa a totalidade. Quando a gente está falando de um sistema holístico, né, você está tentando interpretar a totalidade da paisagem, todas as suas formas, todos os seus elementos que estão constituídos a partir da sua visão. Então, Smuts, né, ele quase que metafisicamente, né, diz que todo o universo, tudo faz parte de um todo. Né? O universo, a Terra, você e todos os elementos fazem parte de um todo. Isso é chamado de holismo. E isso então vai ser introduzido dentro, né, do conceito de paisagem, porque a paisagem ela tem que ser interpretada na sua totalidade, no seu todo, entendeu, pessoal? E logo, as análises da paisagem se concentraram na escola alemã, principalmente Alexander von Humboldt. E o que seria essa análise espacial? Essa análise espacial ela teria que ter leis que regem a fisionomia do conjunto da natureza, como a natureza ela é organizada, quem formou essa natureza, o que está por trás dessa natureza
E para a gente entender toda a fisionomia do conjunto da natureza, o Alexander von Humboldt, sabiamente, vai colocar, né, métodos explicativos e comparativos, tá certo? Para a gente entender a totalidade, a gente precisa dos métodos. E os primeiros a serem apresentados por Alexander von Humboldt é como explicar essa natureza e comparar ela a outros elementos que estão dentro da sua conjuntura, dentro da sua totalidade. Logo, a gente tem que lembrar que Alexander von Humboldt viajou o mundo inteiro. Então ele teve muito material para explicar e comparar, né, diante das suas viagens. E isso vai fazer com que a geografia ela se enriqueça, né, das análises humboldtianas para o crescimento, né, desse conceito dentro da geografia. Depois, a escola alemã foi acrescentando mais análises para configurar a paisagem. Então, Humboldt vem com os métodos explicativos e comparativos. Ritter e Canter vão fazer uma visão holística, né, totalitária, né, não totalitária no sentido de dominação, mas na visão holística da totalidade da natureza, uma explicação mais matemática, né, que até a gente coloca aqui o racionalismo e positivismo ambiental de Hatzel, tá? De que a natureza possui relações causais e que interagem na natureza. O exemplo é o rio. O rio ele tem um processo de vazante muito maior no período de inverno e bem menor no período de seca. Isso significa então que existe uma relação causal que faz com que aquele ambiente seja interagido de acordo com os parâmetros climáticos ao longo de um ano, né? Eu também não concordo muito com o chamado positivismo, considero esse tipo de método já ultrapassado, superado, e que na época era muito importante, né, para se interpretar, para se fazer, né, uma construção metodológica de interpretação da paisagem na geografia. Então, a escola alemã, né, vai então aprimorando o conceito e vai colocando, né, mais diferentes formas de interpretação da paisagem. Uma delas foi o Ferdinand von Richthofen, né? Foi ele o primeiro, né, a fazer a junção das 4 esferas, né, do nosso planeta Terra, que ele chama isso de Erdbeerfläche, né, que é a intersecção de diferentes esferas, né, ou seja, a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera, todas elas estão interconectadas, tá? E isso então vai fazer com que a superfície terrestre tenha variações de comportamentos na Terra, na atmosfera, na água e também sobre a biosfera, né? Vale salientar a interferência do homem sobre esses ambientes, tá? Ele foi o primeiro então a juntar, né, as esferas e compreender que a paisagem ela é a junção de vários elementos. Outro que vai ser muito importante para que a escola alemã, né, configure o conceito de paisagem é o Siegfried Passarge, né? Ele foi o primeiro autor a dedicar um livro somente sobre a paisagem, galera, que se chama A Geografia da Paisagem, onde ele analisa, né, as relações entre esses elementos, os elementos terrestres, atmosféricos, hidrosféricos e biosféricos, né, dentro da paisagem, tá certo? Outro que vai influenciar muito e faz com que a ciência da paisagem ela venha a ser muito mais aprofundada foi Karl Troll. Karl Troll é outro autor alemão de grande importância para o desenvolvimento da ciência da paisagem. Foi ele que incorporou o conceito de paisagem às abordagens contemporâneas da ecologia que estavam surgindo em sua época. Graças ao Karl Troll, galera, ele definiu o conceito de ecótopo. Tá? O ecótopo a gente ainda vai aprender dentro das aulas de biogeografia. Tá? Ela é uma extensão do biótopo, que significa a totalidade dos elementos geográficos. Muito especialmente os abióticos desenham da mesma maneira com o futuro do conceito de geosfera, ou seja, a definição que ele deu para ecótopo e que está dentro do biótopo relacionado, né, com as relações abióticas
vão definir então o futuro conceito de geossistema. O geossistema seria a integração total das ciências para configurar, né, a análise da paisagem. Quais seriam esses geossistemas? Seria a geologia, seria a geomorfologia, seria a hidrologia, seria a pedologia, os estudos de vegetação. Tudo isso vai englobar o que a gente chama de geossistema. Karl Tropel ele foi pioneiro e avançou, né, no conceito de paisagem para uma relação muito mais complexa e multidisciplinar que é o geossistema. Logo, ele definiu a ideia de geoecologia, definindo como a ecologia da paisagem, seguindo a tendência de refletir sobre a paisagem natural, Naturlandschaft, e a paisagem cultural, Kulturlandschaft. O que significa isso, professor? Ele colocou tanto as definições da primeira natureza, que seria a paisagem natural, quanto a segunda natureza, que é a natureza modificadora. Essa natureza modificadora seria a introdução do homem na modificação do espaço. Então, a junção da paisagem natural e a junção da paisagem cultural vai definir, então, o que é o natural e o que é o humano. A junção desses dois conceitos ele vai definir como geoecologia e que, a posteriori, né, anos mais tarde, é muito utilizado pelo Jurandir Roys aqui no Brasil com a geoecologia, um livro muito sensacional que ele trabalha sobre o conceito do Karl Tropel. É claro, galera, os alemães eles foram sensacionais na formulação de ideias e conceitos para definir o que seria a paisagem. Mas nada se compara à escola soviética de geografia, onde, né, eles vão cada vez mais aprimorar a ciência da paisagem do que eles chamam de Landschaftswodden, né? Landschaftswodden, né? O que significa isso? Na ex-União Soviética, a ciência da paisagem ela se inicia-se, né, no final do século XIX, junto com a escola alemã, com o nome de Geografia Física Complexa. Suas origens conectam-se com as concepções da escola germânica, ou seja, existiu ali, né, uma inter-relação, uma conexão com a escola germânica, né, para definir o que seria a ciência da paisagem. De um lado e do outro está claro, e nela a contribuição da edafologia científica do eminente edafólogo, né, do Kochayev. Então, a paisagem na União Soviética ela foi aprimorada, ela foi revolucionária a partir dos estudos, né, de vegetação que o Tukhotchayev, né, executou entre os anos aí, né, de 1848 e 1903. O que ele apresentou dentro da União Soviética para a paisagem? Então, galera, considera-se que na União Soviética essa formulação de ciência da paisagem ela foi formulada, né, primeiramente pelos soviéticos, onde o Tukhotchayev, né, é tido, né, como o fundador da nova escola geográfica. O que os soviéticos vão apresentar para nós em relação à paisagem? Os soviéticos definem um complexo físico, o complexo natural, considerando que o globo terráqueo está formado por elementos ou corpos individuais que atuam em qualidade de componentes e chegam às duas conclusões. Quais serão elas? De que os elementos naturais estão irregularmente distribuídos na superfície terrestre. Certo? Os elementos naturais elas estão irregularmente distribuídos na superfície terrestre. Você vê que aqui em Cacoal nós não temos montanhas, mas temos serras que parecem como montanhas, né? Elas estão também distribuídas irregularmente. Outra coisa, esses elementos naturais estão relacionados entre si. Por mais que elas sejam heterogêneas, como estava no início da aula, existe uma certa, né, relação, conexão entre esses elementos para a formulação da paisagem. Isso dentro da concepção da Escola Geográfica da União Soviética. Logo, os soviéticos eles vão definir, né, a classificação da paisagem por unidades morfológicas, cartografia de unidades da paisagem e principalmente pela morfologia da paisagem. Morfologia, né, o estudo, né, das relações aí dentro da paisagem.
E o primeiro, né, então, definitivamente a trazer o conceito de geossistema foi o Sochava, tá certo? O Sochava, esse russo aí, foi o primeiro a apresentar o conceito, né, a noção de geossistema de 1960. Geossistema é definido por combinações de massas e de energias e o conjunto da paisagem considerando como a expressão de diferentes combinações. O que significa isso? A paisagem, ela mistura massas e energias, gerando então ali uma força mecânica, né, sobre esses elementos, que vai, né, gerar diferentes combinações, tá? Essas combinações elas podem ser pela energia cinética da chuva, pela seca prolongada sobre a paisagem, pelas mudanças de vegetação e assim em diante, né? Você vai diferenciando as combinações de acordo com a paisagem que você vê, tá certo? A consideração das variações espaciais de massas de energia e de suas combinações acrescentam-se doravante às suas variações do tempo. Ou seja, para que ocorra nessas variações espaciais de massas de energias, é necessário que o tempo, né, esteja ali envolvido. Tá? Uma paisagem ela não se desenvolve da noite para o dia, né, se ela estiver na primeira natureza. Se a natureza ela se encarregar, né, de gerar essas movimentações. Se o homem for introduzido nesse espaço de tempo, aí sim a gente vai ter variações bruscas, né, de massas e de energias. Tá certo? Aqui ainda não temos a introdução do homem, né, para essas variações no tempo, beleza, pessoal? Logo, os russos, especificamente Sochava, consideravam o geossistema a junção de todos os elementos da paisagem como um modelo global, territorial e dinâmico. E ela é aplicável a qualquer paisagem concreta, tá, pessoal? Beleza? Outra abordagem a ser apresentada a isso vem de que a paisagem seria a diferença entre a paisagem, meio e natureza. Existe uma diferenciação imensa, galera, em relação ao meio, natureza e a paisagem. Meio, segundo os soviéticos, seria onde vive o homem e se define em função dele. Esse seria o meio. A natureza é aquilo que nada tem a ver com o homem. A natureza ela é si só, né, única. E o homem faz parte de dentro dela, né? Se ele faz parte dentro dela, não tem nada a ver, porque é a própria natureza que forma tudo isso. E a paisagem é o que engloba tudo. A paisagem é a junção de tudo que está no meio e na natureza. E aí, então, saindo dos russos, né, nós vamos para a escola anglo-saxônica de definição da paisagem. Na década de 50, né, a gente já tem aí como fundamentação o conceito de ecossistema de Tansley. Né? Ele, né, vai se juntar aos conceitos de geoecologia de Troll e de geossistema de Sochava. Dentro dessa prerrogativa, a escola australiana, que também faz parte desse conjunto anglo-saxônico, apresenta um método, né, utilizado e de uso sistemático da fotointerpretação do meio natural e o que é chamado de levantamento de terreno, com a finalidade prática de sua tomada de posse. Os australianos, né, eles vão se utilizar de interpretação por fotografias, né, principalmente fotointerpretação, imagens aéreas, para definir o que seria o meio natural. Então, eles vão, né, formular 3 conceitos de unidades cartográficas para definir o que seria a paisagem na concepção australiana. Nessa escala, a escola australiana considera somente 3 níveis para a gente definir a paisagem de acordo com eles. É de que a paisagem é constituída de sistemas de terras, né, land systems, denominado de região natural nunca bem definido. Um exemplo aí é um delta, né, uma meseta. O exemplo ali das chapadas, né, dos Guimarães, que tem um formato de uma meseta, né, poderia ser constituído de sistemas de terras. Abaixo dos sistemas de terras, nós temos as unidades de terreno, né, que são as land units, né, correspondem ao segundo nível, né, e trata-se de unidades de relevos compreendidas nas anteriores, das quais tomam uma parte, ou seja, dentro de um delta, dentro de uma meseta, nós temos os vales que cortam uma meseta, nós temos um morro testemunho dentro de uma meseta, ou nós temos uma ilha dentro de um delta. Essas seriam as unidades de terreno. E ainda muito mais abaixo, e que são difíceis, né, de serem
construídas, né, que são difíceis de serem pesquisadas, são as facetas dos terrenos, né, as facetas do terreno, as land facets. Mostra, né, as unidades menores, muito menores do que as unidades de terrenos, e não têm sido muito bem definidas ou pouco utilizadas. Os australianos, então, eles vão de acordo com essas três fundamentações a partir da fotointerpretação, tá, galera? Para interpretar a paisagem. Como será a paisagem na atualidade? A paisagem na atualidade, segundo Bertrand, seria, né, a paisagem é desde a origem um produto socializado. Bertrand é sensacional porque ele coloca, né, a questão das ações antrópicas, né? A paisagem ela é um lugar socializado, né? Existem modificações humanas sobre elas, né? A paisagem ela nunca vai ser, né, imutável, ela sempre está sendo modificada. Ela pode ser modificada tanto naturalmente como socialmente. Logo, a conceptualização da paisagem como um objeto de pesquisa propriamente generalizada tem sido definido recentemente, né, como um estudo, né? Hoje nós estudamos a paisagem em todas as nossas unidades, né, todas as nossas disciplinas. A paisagem ela é encontrada na geologia, ela é encontrada na geomorfologia, ela é encontrada na cartografia, na climatologia e também na biogeografia. A paisagem hoje ela é uma unidade de estudo de todas as ciências que trabalham, né, principalmente essa relação homem-natureza. Logo, a paisagem ela tem uma definição polissêmica. Tá? Vocês podem pegar vários autores que vocês vão ter variedades de conceitos para definir o que seria uma paisagem. Pois alguns consideram a paisagem como um espaço subjetivo, sentido e vivido, enquanto outros, né, definem ela como uma unidade essencialmente ecológica. Tá? Eu continuo com os primeiros, né, de que a paisagem ela tem um sentido mais subjetivo, porque nós vivemos e sentimos a paisagem porque estamos dentro dela, tá certo? Apesar, né, de essa paisagem ter toda, né, uma integração ecológica por trás dela, tá certo? Logo, sem contar que a paisagem tem problemas metodológicos, né? Não dá para definir o que é paisagem somente pelos nossos olhos, né? Somente por uma fotografia aérea não dá para definir o que seria paisagem. A paisagem tem muitos problemas metodológicos, tem muitos problemas, né, de construção dela, porque tem que ter uma variedade de parâmetros para definir ela, que as define somente em modelos, né? A gente sempre tenta definir a paisagem a partir de modelos, tá? Tentando passar a impressão de que o modelo é a paisagem, pois o modelo é somente uma ferramenta, jamais a paisagem, tá? O mapa que a gente vê é só uma ferramenta. A análise de solo somente é uma ferramenta, ela não é o todo da paisagem, ela não é o holos da paisagem que a gente está falando desde o início dessa aula. Outra coisa que a gente comete equivocadamente é considerar a teledetecção, as imagens aéreas e satelitar, né, como paisagem, tá? Pois visto que isso são instrumentos que são somente documentos de abordagem, contendo uma informação e que é preciso interpretar para saber o que é feita a paisagem. Logo, quando a gente tem uma fotografia aérea, por mais que a gente tenha ali todas as análises, nós não vamos sentir o solo, nós não vamos sentir o cheiro das árvores que estão naquele lugar, nós não vamos, né, analisar os perfis biofísicos, químicos dentro daquela fotografia, e isso também não é considerado paisagem dentro da concepção que está sendo colocada, né, dentro dessa nossa aula aqui. A paisagem ela é muito além do que somente instrumentos de análise, está certo? E pessoal, espero que você tenha gostado. Dúvidas nós vamos esclarecer nas próximas aulas. E espero que você tenha entendido, né, claramente o que seria a ciência da paisagem, como a paisagem ela trabalha, o que ela significa e quais são os métodos, né, para a gente interpretar a paisagem, principalmente dentro do campo da biogeografia. Agradeço imensamente e muito obrigado.